Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. Lembrando que a Rádio CT é uma rádio que foi idealizada pelo SINDCT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Mais um detalhe para você, internauta e ouvinte amigo, é que hoje nós vamos debater sobre o primeiro BIEXT, que vai acontecer aqui na cidade de São José dos Campos, idealizado pelo ambientalista o Vitor Tozeto. E vamos falar muito mais sobre essa questão do BIEXT. Olha, aqui na Rádio CT, o sindicato, a Rádio CT, oferece uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica. Vitor Tozeto, ambientalista, idealizador através da Casa Verde Lar, Lar Verde Lar, você é o idealizador desse primeiro BIEXT. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Paulo, boa tarde aos ouvintes da rádio, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. O BIEXT é um evento inédito aqui na região, aqui em São José dos Campos, talvez seja até um evento inédito no Brasil. O BIEXT é bem simples, né? O objetivo do BIEXT é a gente discutir e começar a promover o debate, o senso crítico entre as pessoas sobre os impactos ambientais que estão escondidos no nosso comportamento do dia a dia. Agora, o nome BIEXT, ele discute o impacto do consumo em diferentes setores industriais. É o consumo generalizado? Isso, é um consumo generalizado que está por trás daquele objeto ou daquela atitude que a gente faz, que a gente não vê. Então, foi durante a cadeia produtiva. O nome BIEXT significa Behind Your Acts, que em tradução, né, por trás dos seus atos. Então, ou seja, quando você consome um artigo, qualquer produto, aquele produto para ser produzido teve um impacto ambiental e social por trás que a gente normalmente não contabiliza, não pensa sobre ele. Eu quero citar aqui um detalhe, que é o simples fato de acender o fogão com a caixa de fósforo. Aquilo cria um impacto, aqueles palitinhos e aquela caixa que ninguém nunca guardou? Sim, causa um impacto, mas eu acho que hoje, Paulo, até que um impacto até pequeno, porque está substituindo bastante, né, o fósforo pelo fogão elétrico, né? É verdade. Mas se você for pensar, a produção do fósforo, ela tem um impacto que a gente também, às vezes, nunca pensou sobre, né? São dois detalhes, né? A caixa de fósforo e o palitinho de dente. Isso. E são aqueles produtinhos que são devorados árvores e árvores e você não vê o retorno, quer dizer, não existe nem reciclagem para aquilo. Isso, assim, já que você tocou no assunto madeira, né? Já vou puxar o gancho aqui para o primeiro evento do BIEXT, que vai acontecer dia 27/4. Então, como eu falei, né, o BIEXT vai discutir os impactos ambientais que está por trás das nossas atitudes. E uma das atitudes nossas são os artigos de madeira, né, móveis ou qualquer artefato que a gente compra que é produzido com madeira, até mesmo na construção civil, que a gente utiliza muita madeira. E por trás disso, a extração da madeira, a produção da madeira, ela existe uma cadeia enorme por trás que causa muito impacto ambiental e social.
principalmente a exploração ilegal de madeira. A gente vai trazer no dia 27/4 para debater sobre isso a Alessandra Barazzi, que ela é uma consultora da WWF Brasil. A WWF, para quem não sabe, é uma das maiores ONGs de atuação de defesa ao meio ambiente no Brasil. Para quem não está associando, a WWF é aquela que tem um logotipo que é um pandinha, né? Branco e preto. E que é o animalzinho que está em extinção. Sim. Quer dizer, nada mais memorável do que colocar na WWF o panda. É bem famoso. Mas a gente lembrar ali, olha, esse aqui está em extinção. Exatamente. Que está relacionado aos impactos, né? E a Alessandra, ela trabalha muito tempo com essa parte de madeira, né? Ela trabalha no programa Madeira Legal da WWF. E ela vai explicar para a gente quais são os impactos que ocorrem dentro da Amazônia, na Mata Atlântica, no Brasil, para extrair essa madeira. A gente nem imagina a quantidade de madeira ilegal que a gente consome. Não há reflorestamento para isso? Ou se há o reflorestamento, ele aparece muito menos do que é devastado ilegalmente, ô Vitor? Sim, existem as madeiras de reflorestamento, com certeza, quando a gente compra pinos, eucalipto, por exemplo, que normalmente vêm de áreas reflorestadas, mas muita parte dela vem de mata nativa. E o que pouca gente sabe é que existe um jeito, uma maneira sustentável de você explorar a Amazônia, por exemplo. É possível você extrair madeira da Amazônia sem você fazer uma degradação. Muito pelo contrário, é possível você extrair a madeira da Amazônia e causar um impacto positivo. Um impacto positivo para a sociedade que mora na Amazônia. Mesmo tirando a madeira de lá. Mesmo tirando a madeira. Isso é um negócio, é uma das coisas que a Alessandra vai explicar com detalhe lá. Eu não sei muito bem com detalhe, mas fazendo um resumo aqui, eles dividem a áreas em 35 partes e cada parte ela é explorada de forma separada. Então, se você explora a primeira parte hoje, ela só vai voltar a ser explorada novamente daqui a 35 anos, que é tempo para se recuperar. Então, existe essa maneira sustentável de você explorar a madeira, e isso causa impacto positivo porque você está ajudando a comunidade ali a viver daquilo. E você não está degradando o ambiente deles. E essa é a ideia da WWF, através da Sandra, do Lar Verde Lar, que é a empresa da qual você sugere colocações no mercado de produtos sustentáveis. Quase isso. A Lar Verde Lar é a minha empresa, a gente trabalha com construção sustentável e o nosso propósito é o desenvolvimento sustentável. E o nosso projeto socioambiental é a promoção do BIECTS, que é um evento sem fins lucrativos. Então a gente está realizando esse evento para a sociedade aqui, para a comunidade aqui de São José. Foi de uma inteligência muito grande trazer esse evento exatamente para São José dos Campos, que é uma cidade industrial, tecnológica e industrial. Aqui se fabrica o avião e sabe-se que fabrica-se aviões aqui em São José dos Campos em fundos de quintal também. É uma cidade industrial e tecnológica. Há poucos dias tivemos a informação de que aquele primeiro avião elétrico que voa lá na Itaipu Nacional é fabricado aqui em São José dos Campos e no bairro do Putim. É mesmo, você não sabia. É feito aqui, rapaz, num bairro na periferia de São José dos Campos. O desenvolvimento daquela aeronave é totalmente sustentável, feita legal. Na região leste de São José dos Campos. Agora, o Lar Verde Lar, ela faz, eu gostaria de falar com ela também, a construção sustentável. Isso, a gente é uma empresa especializada em projetos e consultoria de construções sustentáveis. Por exemplo, para mim gastar menos luz, captar mais água, ter mais verde, mais ventilação? Exatamente, é por aí. A sustentabilidade dentro de uma construção ela é bem ampla, né? É tema para a gente ficar aqui o dia inteiro conversando. Mas certamente um dos elementos principais de uma construção sustentável é fazer com que ela economize mais energia, ela economize água, ela priorize muito o bem-estar dos usuários de quem está dentro do ambiente. Então a gente se preocupa muito com o conforto térmico, com a sensação de bem-estar, você sempre ter uma vista para uma área verde, que isso influencia muito na nossa sensação de bem-estar, né? Já existem estudos que mostram que a nossa produtividade ela é até 11% a mais para aqueles funcionários que têm uma vista externa, que eles olham para um jardim, para uma árvore,
né? Ver os pássaros, ver o movimento da rua. Então isso causa um conforto melhor para a gente. Então... Agora, o Vitor, como é que vocês se sentem, vocês como ambientalistas e até você de uma empresa como a Lar Verde Lar, da cultura do mundo em relação à água? Está faltando água no planeta, está faltando água aqui no Brasil. E como é que se explica, por exemplo, a gente pegar água limpa, jogar no vaso sanitário, mandar aqueles dejetos todo para o rio limpo e sujar o rio. Não se inventaram nada, ou não existe ainda alguma coisa que possa limpar o vaso sanitário sem gastar tanta água, porque vai muita água naquela descarga. Tem sim, Paulo, a gente tem solução para tudo, tem tecnologia sim. Hoje é muito comum os vasos sanitários, você encontrar, hoje é bem fácil mesmo, você encontrar qualquer loja de material de construção, você encontrar vasos sanitários que a gente chama de dual flush, ou com descarga dupla, fluxo duplo. Ele tem 3 litros para quando você faz o número 1, né? E você tem um botão para jogar 6 litros de água quando você faz o número 2. Mas mesmo assim, 6 litros é muita água, né? Tem outras tecnologias, como a tecnologia a vácuo, que você não usa praticamente nada. Só que é muito caro para você implantar numa residência, mas já existem shoppings, grandes edifícios comerciais que utilizam a vácuo. Aí o a vácuo ele é bem eficiente, praticamente zero água. Zero água? Quase zero água, é bem eficiente. Mas financeiramente... Para grandes empreendimentos vale a pena, né? Porque você gasta um fluxo de gente é muito grande, então você economiza muita água. Agora, para a gente pensar num edifício pequeno, aí a gente vai te partir para essas soluções. Uma solução inteligente também, mesmo você usando esses vasos de fluxo duplo, você utilizar água de chuva. Você captar água de chuva e você abastecer o vaso sanitário. Perfeitamente possível. A moda agora é essa. Simples de fazer. E vocês, como ambientalista e do Lar Verde Lar, tem esse modelo para se usar a água de chuva nas construções sustentáveis? Sim, temos sim. Inclusive, terminamos o último projeto nosso que a gente terminou, chama Espaço Lar Verde Lar. É um projeto que a economia de água foi de 74%. Poxa! E a gente capta a água do telhado, vai para uma cisterna e a gente utiliza no vaso sanitário e na irrigação. Com a água de chuva, então, vai para a irrigação? E para o vaso sanitário. E até para lavar o chão? Se quiser, vai lavar o vaso também, vai lavar o chão também, sem problema nenhum. É muito importante frisar o seguinte, a água de chuva ela não é uma água potável, então a gente não pode usar ela para contato, para uso nobre, que a gente chama. Uso nobre são aqueles contatos diretos. Então, por exemplo, beber, tomar banho, lavar roupa. Não pode. Não pode, porque não é uma água esterilizada, vamos dizer assim, né? Muito então bem. Pode trazer algum problema de saúde. Ô Vitor, o planeta, segundo até a Lar Verde Lar, está prestes, estudo da Lar Verde Lar, o planeta está prestes a bater o recorde no número de habitantes. A ONU estima que somente na África serão 4,2 bilhões de habitantes, né, até 2100. Daqui a 80 anos, 4,2 bilhões de habitantes. Quer dizer, a gente tem que produzir as construções sustentáveis e ter consciência ecológica já, porque daqui a 80 anos os nossos filhos terão por volta de 40 a 50 anos, praticamente, não é? Os nossos netos. Então, o mundo de amanhã tem que ser repensado agora e com urgência. Sim, sem dúvida. E eu acho que o negócio o problema é muito mais urgente do que isso, né? A gente for olhar, 2050 a gente já vai ter acho que se não me engano, mais de 7 bilhões de habitantes no mundo inteiro. E o consumo de recurso natural só tende a aumentar. É fato hoje, eu acho que pouca gente questiona hoje o efeito estufa, né? O aquecimento global a gente já sente hoje já. A gente vê muitas anomalias no tempo, nas condições climáticas. Hoje é nosso dia a dia. Ondas de calor. Quem mora aqui em São José há mais tempo, eu escuto falar direto. Já foi muito mais frio do que é hoje. O frio que a gente sentiu ano passado não acontecia há muitos anos.
Então, esse ano está muito quente. Exatamente, pois é. Então a gente não tem mais um padrão climático, né? As estações, elas não são mais aquelas estações bem definidas, né? Então está mudando muito. E se você procurar aí dados científicos, mais de 90% dos cientistas vão dizer que isso é consequência do aquecimento global. Muito bem. O Vitor Tosetto. O Vitor Tosetto, ele é ambientalista, está idealizando a primeira ByActs. Eu gostaria que você pudesse traduzir o ByActs. ByActs, que o B é de behind, o Y é de your, e o acts é de acts. Tradução é por trás dos seus atos. Que vai acontecer aqui em São José dos Campos, no dia 27 de abril, às 7h30 da noite. Exatamente. A gente volta a falar do ByActs. Perfeito. Daqui a pouquinho com o Vitor Tosetto, depois dos nossos institucionais, um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o ambientalista Vitor Tosetto, ele é da Lar Verde Lar e está idealizando essa primeira ByActs aqui em São José dos Campos. É a discussão, os benefícios do uso da madeira, que é um recurso natural, e também estarão apresentando os perigos por trás da exploração e a comercialização da madeira. A palestrante, juntamente com a direção do Lar Verde Lar, será da arquiteta Alessandra Barassi. Ela tem mestrado em projetos e construção sustentável e profissional LED. Tem 16 anos de atuação no Brasil. O Vitor Tosetto, por que São José dos Campos e como é que você conseguiu idealizar e trazer um assunto tão importante aqui para a cidade e para a região? Bem, São José foi escolhida
Justamente pelo que você falou no bloco passado, né? São José é uma cidade pioneira, tem muitas cabeças aqui que pensam à frente do seu tempo. E de certa forma, esse tema, né, a gente discutir sustentabilidade, pensar no análise de ciclo de vida dos produtos e dos serviços até, é um assunto ainda muito novo para o Brasil, né? Até mesmo para o mundo. Então, a gente acredita que São José dos Campos é uma cidade ideal para a gente começar esse tipo de evento. Bom, dia 27 às 19h30. Bom, o BuyAct vai discutir a madeira. Agora, a Globo News, ela apresenta hoje exatamente o que está por trás da moda. Também é um tema que a Lar Verde Lar quer desenvolver em forma de palestra aqui de São José dos Campos. O que é que isso pode ajudar? Isso mesmo. O BuyAct, ele vai ser um evento que vai tratar os impactos ambientais de vários tipos de indústria. O nosso primeiro encontro, que é agora 27/4, nós vamos falar da cadeia da madeira. Os próximos encontros vão ser sobre moda, sobre carne. Então queremos fazer mais um, né? Vão ser 4 no ano, o último tema ainda não está definido. Inclusive, quem quiser, eu até convido os ouvintes, quem tiver sugestão, por favor, entrar em contato. E coincidiu de a gente ver essa semana passada, a Globo News lançar um programa para falar justamente dos impactos da indústria da moda, que é no Mundo S.A., né, o programa do Mundo S.A., e que vai ser apresentado hoje às 11 horas da noite. E tem tudo a ver com o BuyAct, para a gente ver o quanto que o evento é relevante, né? Você vê uma empresa do porte da Globo falando sobre isso, para a gente ver sobre o tema. E o legal do BuyAct é que as pessoas vão poder participar e interagir, porque o formato do evento é para as pessoas discutirem e interagirem, não é só para ser telespectador. Então é para ir lá e para discutir, tirar dúvida, fazer provocação. Porque a nossa ideia não é, Paulo, é muito importante dizer que a nossa ideia não é evangelizar, transformar as pessoas em ambientalistas radicais. Nada disso. A gente quer que as pessoas tenham senso crítico. A gente quer despertar o senso crítico nas pessoas. As atitudes dela, depois de passar por um BuyAct, não importa. A gente quer que ela que vai decidir. A gente só quer despertar esse problema para ela. Criar esse senso crítico. Agora, para São José dos Campos, São José é uma cidade bem resolvida, com pessoas interessadas em meio ambiente e sustentabilidade? Sim, sim, acredito que sim. Tive a oportunidade de participar do Coman, da reunião do Coman uma vez, que quem lidera lá é até o Lincoln Delgado. Inclusive o Lincoln Delgado vai ser o moderador do primeiro encontro do BuyAct, ele que vai fazer a moderação junto com a Alessandra. E eu pude perceber, as pessoas interagem bastante. Eu tô surpreendido com a resposta das pessoas quando a gente fala de meio ambiente. Mas é claro que a gente tem muito a caminhar, né? Tem muita coisa para melhorar, inclusive na cidade. Agora, voltando a essa questão de construções sustentáveis, a Lar Verde Lar, ela desenvolveu já o primeiro prédio, LEED, não é que fala? Isso, LEED, a pronúncia é LEED. O que é um prédio sustentável por LEED? LEED é uma certificação internacional de construção sustentável, tá? Então, o LEED ele tem uma série de requisitos de sustentabilidade que um projeto de um edifício tem que seguir para ele receber esse certificado. E o LEED ele teve uma versão nova, ela saiu a versão 4, que é a versão mais rigorosa, com requisitos mais rigorosos com relação à sustentabilidade. E a Lar Verde Lar foi a primeira empresa a desenvolver um projeto que recebeu esse certificado no Brasil. O projeto ficou pronto em janeiro e a certificação saiu em março, não saiu no mês passado. Agora, Vitor, o que é que tem esse prédio? É o chamado LEED V4? Isso, o LEED V4 é o nome da certificação. V4 é porque de versão 4, né? Porque é da nova versão. Uhum. O Brasil, o LEED é a principal certificação de construção sustentável no mundo e o Brasil é o 4º país em número de projetos LEED. No Brasil a gente tem já temos mais de 300 projetos, edifícios certificados com LEED, na versão 3 e anteriores, né, versão 3, 2 e 1, e o nosso foi o primeiro V4.
Mas o lead ele é uma estratégia comercial, né? Então os prédios eles buscam o lead para agregar valor de mercado. Então, para você ter uma ideia, lá em São Paulo você já consegue praticar um valor de mercado de mais de 10%. Com relação a Vale mais o prédio. Vale mais um prédio, vale em média 10% a mais do que um convencional. Do que um até mais bonito, mas que não seja lead. Exatamente. A gente tem casos na Avenida Faria Lima que o valor de locação das salas comerciais, que são com edifícios leads, 40% a mais. 40% a mais? Exatamente. Tem um caso interessante. O Google, quando veio para o Brasil, o Google veio e ia alugar uma sala, ia alugar um andar, né? Muitas salas, o Google é grande. E o Google exigiu que fosse um edifício LEED. Então ele já descartou todos os edifícios comerciais de São Paulo que não tinham certificação LEED. Então já sobrou muito poucos, né? E quem tinha o LEED recebeu o Google, né? Concorreu, teve o privilégio de receber o Google. Então o Google hoje está no edifício LEED. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Então, e São José dos Campos construiu o primeiro do Brasil. Não, deixa eu na justiça. Esse LEED V4 nosso, infelizmente, não está em São José. Ele está em Governador Valadares, em Minas Gerais. Mas foi São José que construiu. Foi o Lar Verde Lar. Foi projeto da Lar Verde Lar. Construiu o primeiro do Brasil. Isso. E isso agrega valores que não dá nem para medir a Lar Verde Lar. A gente ainda não consegue medir a repercussão disso ainda, né? Tá gerando bastante mídia espontânea esse projeto. Mas um dado bem curioso desse projeto é que ele está em Governador Valadares. Governador Valadares é uma cidade bem quente. E a gente quebrou um paradigma, né? Porque toda construção em Governador Valadares, todo mundo usa ar-condicionado. Isso é um pré-requisito, tem que usar ar-condicionado. E esse prédio nosso não tem ar-condicionado. Não tem ar-condicionado? 100% ventilação natural. Poxa vida, as pessoas que... você não sabe prédio do que é esse, não? O que é que desenvolve lá? Esse prédio ele é a sede de uma empresa. O nome da empresa é Controle, ela é proprietária do edifício. A Controle contratou a Lar Verde lá para fazer o projeto e gerir a obra. E hoje funciona a sede da Controle. A Controle é uma empresa de combate de pragas urbanas. Ela tem 11 funcionários. Tá, uma empresa pequena, o edifício é pequeno, tem 200 metros quadrados, mas os funcionários que trabalham lá no edifício, eles não precisam de ar-condicionado, eles têm um conforto térmico adequado. E como é que a gente conseguiu fazer isso? A gente usa estratégias da arquitetura bioclimática e a gente usa simulações computacionais para a gente verificar se as estratégias estão funcionando. E assim a gente conseguiu eliminar o uso do ar-condicionado e reduzir o consumo de energia em 88%. Agora, nesse 88% de energia... Redução do consumo de energia, 88%. Agora, então é o primeiro prédio natural do Brasil? Não, nem tanto. Porque se certificado sim, certificado no LEED, certificado sim. LEED V4 sim. Ô Vitor, voltando a falar do primeiro ByExt em São José dos Campos, você como ambientalista, o Lincoln Delgado, que é o presidente do CEMEA, né, do Conselho Municipal do Meio Ambiente aqui de São José dos Campos, para o Lincoln ir até intermediar um assunto desse, vai subtrair dali um conhecimento inimaginável, né, através da WWF. O que você espera desse primeiro ByExt? Eu espero muito desse ByExt. O Lincoln foi selecionado a dedo pelo engajamento dele que ele tem com a causa ambiental na cidade. E ele é uma pessoa que vai poder contribuir muito para a nossa discussão. E a WWF apoiando o nosso evento, né, junto com a Alessandra, nem se compara, vai trazer muitas informações. Então as pessoas que vão participar, elas vão entender de forma geral, que eu digo desde a extração da madeira até a produção de um móvel, de algum artigo de madeira, entender os impactos que está por trás daquilo. E a gente entendeu o lado ruim da extração ilegal da madeira e o lado bom de você extrair a madeira de forma legal. E como que a gente pode visualizar isso aqui em São José. Então a gente trazer isso também pensando na causa local. Então o primeiro ByExt
em São José dos Campos, mais uma vez, lembrando a você, internauta, dia 27 de abril, às 19h30. Então, o BAIEX então propõe uma programação para os próximos meses, além esse que é o da madeira, o mercado da carne também. Exato. Estamos aí, né? Tem evidência, né? Tem evidência, né? E o mercado da moda, que no dia de hoje a Globo News vai desenvolver um tema, reportagem, o que está por trás do mercado da moda. Exatamente, a Globo News vai falar só sobre moda consciente. Que hora será hoje? Até para que vai a gente ser 11 horas da noite. 11 horas. Vai ter que gravar esse programa. Vamos gravar, né? Vamos gravar. Nós vamos para um breve intervalo e na volta a gente volta a falar sobre a importância do BAIEX aqui na cidade de São José dos Campos com o ambientalista, o Vitor Tozeto, aqui de São José dos Campos. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT, com o ambientalista, o Vitor Tozeto. Ele veio falar desse novo conceito de construção civil que contempla o uso racional dos recursos naturais, que é uma estratégia, inclusive, recomendada pela Organização das Nações Unidas. Todo mundo que fala em novas construções é recomendado esse conceito de construção de uso racional dos recursos. Bom, no Brasil hoje nós temos Lar Verde Lar, aqui de São José dos Campos, aonde o nosso convidado de hoje, o Vitor Tozeto, ele está convidando a população exatamente para o primeiro BAIEX, que é o primeiro encontro aqui em São José dos Campos para o desenvolvimento do uso sustentável da madeira. Onde vai a madeira depois de uma construção de um prédio de 20 andares? Quantas toneladas de madeira vai naquele prédio? Depois que termina, para onde vai? O que é feito com aquilo? Vai passando de construção em construção? E esse vai ser o tema do primeiro BAIEX aqui de São José dos Campos. Bem, o Vitor,
Agora, por falar em construção, por falar em madeira, eu gostaria de falar do primeiro prédio do Brasil que é devidamente sustentável. Você conseguiu ali uma economia de 88% do uso do quê? Da energia. Isso. Como é que conseguiu? 88%. Se eles gastavam R$1.000 de energia, passaram a gastar R$120. Isso mesmo. A gente conseguiu, a gente utilizou, o interessante disso é que a gente não utilizou nenhuma estratégia assim inovadora, né? Na verdade, a gente resgatou o conceito da arquitetura bioclimática que já existe há mais de 200 anos, né? Quando não existia ar-condicionado no mundo, o que se fazia era promover ventilação natural das coisas, né? O efeito chaminé. Então, a gente explorou muito a arquitetura bioclimática. Então, o que a gente fez? A gente tinha dois desafios, Paulo. A gente tinha que evitar que o calor entrasse pelas paredes e o calor entrasse pela cobertura. Nas paredes, o que a gente fez? A gente fez com que... A gente não usou aqueles tijolos convencionais que todo mundo usa, aqueles de 8, 9 furos, né? Uhum. Aqueles de cerâmica. A gente utilizou o bloco de concreto celular de 15 centímetros de espessura. Então, ele segura bastante o calor. Quer dizer, o tijolo era de concreto. O bloco de concreto celular. Só que ele é maciço, ele não é vazado. Ok. Certo? Então essa foi uma das estratégias. E as janelas, a gente protegeu ela com brises, para não deixar o sol bater direto dentro dela e entrar o calor. Na cobertura, para proteger na cobertura, o que a gente fez? A gente utilizou o telhado verde, a gente utilizou uma vegetação. Então a vegetação é um excelente isolante térmico. Então por cima a gente não deixava o calor do sol entrar por cima graças ao telhado verde. Que é o quê? Uma grama? É uma grama, pode ser uma grama. Na verdade a gente usou, para ser mais detalhista, a gente usou a grama amendoim, que a gente vê muito nas praças de São José dos Campos, a grama amendoim. Interessante. Dá uma florzinha amarela. Agora, esse projeto foi provocado por vocês através de uma experiência e oferecida no mercado, ou a empresa buscou solução para a nova construção deles? A Controle, que é a proprietária do edifício, a empresa proprietária, ela queria fazer algo diferente. Ela queria fazer um negócio inovador, porque muita gente remete as atividades das empresas de combate de pragas urbanas a coisa de poluição e tal. E realmente usa muito produto químico, tem um impacto ambiental considerável. Então ela queria fazer um negócio diferente, ela queria mostrar que ela se preocupa com o meio ambiente. Então ela queria fazer um edifício sustentável. Foi quando ela procurou a Lavra de Lá. E a Lavra de Lá teve... Aí a gente, em reunião, durante o desenvolvimento do projeto, a gente teve ideia de fazer com o LEED V4, que agregaria mais valor ao projeto, né? O nome do projeto é LEED V4. O nome do edifício é Espaço Lavra de Lá. É como se a gente pegasse o name rights do projeto. Maravilha! O LEED V4 é a certificação, né? Uhum. A certificação LEED V4. Bom, então 88% vocês conseguiram com o telhado verde e a mudança do produto, que seria um tijolo diferente. Celular. É o bloco de concreto celular, é o nome técnico dele. E aí não passava, no caso, o calor. Evita calor. Isso, retarda a entrada de calor. Agora, e no caso do frio, ele fica mais frio ou não? Quando você fala que retarda a entrada de calor, a gente usa um termo técnico que é transmitância térmica, né? Uhum. Então, a transmitância térmica é que a gente usa a irradiação de calor ao longo do material. Então, tanto para frio quanto para calor, ele não vai deixar que haja uma troca de temperatura entre o ambiente externo e o ambiente interno da residência ou do edifício. Então, você também, quando você faz um isolamento, quando você faz um edifício desse numa região que tem variação de temperatura, que você tem um verão quente, você tem um inverno frio, ele também funciona. No caso de Governador Valadares, você só tem uma estação, que é calor, só verão, lá não faz frio. Aqui em São José, que é mais bem definido, né, as estações, você também consegue trabalhar isso e você também garantir que você não usa o ar-condicionado. Ô Vitor Tozeto, eu quero passar para o nosso internauta, para o nosso ouvinte, toda a informação
até para que eles possam se inspirar nas informações que você está passando aqui, para que nós tenhamos um mundo melhor, que apenas não façamos construções, mas sim construções sustentáveis. Então, e a economia de água? Você disse no começo que neste prédio chegou a 74%. Isso também. Para a economia de água é até mais simples do que de energia, bem mais simples que de energia, né? Essencialmente a gente utiliza as torneiras e os vasos sanitários e chuveiros de baixa vazão. Então, às vezes, pouca gente sabe, mas aqueles chuveiros mais baratos são aqueles que têm menor vazão, de 6 a 8 litros por minuto. E as chuveiras, as torneiras do mercado, existem algumas que a vazão dela é de 1,8 litros por minuto. Essas torneiras de lavabo. Normalmente você acha elas de 6 litros, então você acha de 1,8, então reduz bastante. A torneira da cozinha também, a gente utilizou uma de 3,6 litros por minuto. Normalmente no mercado é uma de 12. Então essas coisas vão reduzindo o consumo. Outra coisa que influenciou muito, mictório seco. Já existe no mercado o mictório que não usa água, não precisa da descarga. Então o banheiro masculino... Esse seria o que? Vácuo ou não? Não, esse não é vácuo. Aquele com pó de serra? Não, ele é um mictório normal, só que ele tem uma louça que ela escorre bastante a urina, ela é bem lisinha, e o ralo dele, ele tem um óleo, que o óleo funciona como um selo. O óleo ele é menos denso do que a urina. Então o óleo sempre fica por cima, a urina chega ali até o ralo e ela passa por baixo e o óleo fica por cima. Então o óleo funciona como um selo, que ele impede ali que saia o odor. Que saia o odor Exatamente. Fazendo o papel da água. Exatamente, então ele consegue também economizar. Então aí chegou a 74%. Deixa eu só adicionar mais uma coisinha. Além disso, esse 74% a gente alcançou porque o sistema de irrigação dos telhados verdes e de todo o jardim da casa, ele foi feito por gotejamento. Então ele é automatizado por mangueiras que vai gotinhas. Essas gotinhas a gente coloca ela na raiz da planta. Então a gente dá água na boca da planta. Então a gente consegue economizar muita água com isso. Isso é uma economia de mais de 90% se a gente falar só em irrigação. É um sistema de irrigação de mais de 90% de economia de água. Poxa, isso é consciência pura. Vocês conseguiram desenvolver alguma coisa que nessa economia as pessoas podem implantar novos prédios sustentáveis. Olha, se deu certo com o fulano, dará certo com o cicrano, com o beltrano. E agora a configuração do prédio, o conforto do prédio com essas modificações, ele muda, ele fica menos confortável? Como é? Ele fica mais confortável, né? Porque, primeiramente, você vai ver um conforto no seu bolso, né? Porque o custo operacional dele é menor. Você gasta menos água, gasta menos energia. A sensação de bem-estar lá dentro é melhor, porque você tem um conforto térmico, você está com vegetação próxima de você, e existe um estudo, isso é científico, que existe um estudo, uma ciência chamada biofilia, que trata da relação de bem-estar do ser humano com a natureza. Então isso é comprovado, que quando você está próximo da natureza, de plantas, você tem uma sensação melhor. Isso você pode verificar através da biofilia. Então, só tende a ganhar, não tem contrapartida, esse é o futuro. Agora, o Vitor Tozeto, os resíduos das obras reutilizados e reciclados chegou a 94%. É um número altíssimo para resíduo de construção. Isso, a gente gerou nessa obra 13 caçambas. Das 13, 12 a gente conseguiu reciclar e reutilizar. Apenas uma a gente destinou para aterro sanitário. Como é que a gente fez isso? A gente primeiro procurou uma empresa que recebesse os resíduos de demolição, que reciclasse isso. Aqui em São Paulo é muito mais fácil que em Minas Gerais. Então existem empresas que fazem isso. Então a gente teve o cuidado de segregar os resíduos da obra, o que era plástico, o que é madeira, o que é metal e o que era entulho. Então os entulhos foram para essa empresa. Existia em Valadares uma associação de ex-catadores do lixão, que tem, isso é normal ter no Brasil. Então a gente mandava para essa associação os resíduos de plástico e metal e papel, que eles recebiam, a gente doava esses resíduos para eles, e eles faziam renda, eles vendiam isso e faziam renda.
E assim a gente conseguiu chegar aos 94%. As 12 caçambas foram isso. E só uma caçamba que não tinha um jeito, que não tinha o que fazer. Era o pó essa foi para aterro, Agora, Vitor, uma construção de um prédio de quantos andares? Esse é de 2 andares. 2 andares. Quanto tempo de duração a construção? Essa obra durou 8 meses. Em 8 meses, vocês geraram 12 caçambas. 13 caçambas. 13 caçambas. E das 13, apenas uma é que foi para o aterro sanitário. Isso, exatamente. Agora, a energia proveniente, então, foi de 88%. 88% de economia de energia. De energia. Isso. A lição, foi dada uma lição ambiental no Brasil com isso, não? A gente tem muitos projetos bons no Brasil de sustentabilidade e o nosso objetivo é mostrar para as pessoas que é possível construir de forma sustentável e viável, né? Hoje, não é um bicho de 7 cabeças, né? Hoje é possível. Perfeitamente possível. Bem, muito bem. Nós vamos para um breve intervalo e na volta a gente volta a falar do ByActs. É um nome até estranho aqui em São José dos Campos. Primeiro, B é o quê? Behind. Your de trabalho? Não, your de você. De seu. De seu. Be é o quê? Behind. Behind é por trás. Por trás de você. Por trás dos seus atos. Quer dizer, é conscientização pura. Então, um breve intervalo, a gente volta já para falar e definir aí o primeiro ByActs aqui de São José dos Campos, com o Vitor Tozeto e o Lar Verde Lar. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o ambientalista, o Vitor Tozeto, que está trazendo, idealizando aqui para São José dos Campos, que será no dia 27 de abril, às 19h30, aqui na Praça do Chuí, na Vila Ema, às 19h30, o primeiro ByActs. É um evento que a ideia é de se tornar internacional e fala sobre, em especial, a construção sustentável, que é uma forma de se construir casas e edifícios harmonizando com o meio ambiente, como mostrou esta construção há pouco, que procura durante toda a produção e também a pós-construção amenizar
desta forma os impactos à natureza, reduzindo ao máximo possível os resíduos, o que foi mostrado que gerou em 8 meses 13 caçambas. Das 13, 12 foram reutilizadas e apenas um foi para o descarte, né? E mostrando aí a eficiência dos materiais e os bens naturais, a economia de água em 74%, a de energia em 88%. Por isso, cá está o Vitor Tozeto, ele é ambientalista e falando de um assunto tão interessante. Ô Vitor, então o primeiro BIACTS propõe nessa programação falar sobre o uso ou descarte da madeira? Isso. Falando assim, deixa eu falar exatamente assim como que vai ser a dinâmica do evento para o pessoal entender. É bom o pessoal entender assim, não vai ser uma palestra de só uma pessoa que fala. Tá? Não vai ser uma palestra normal. A gente nem chama palestra, a gente chama de encontro. Pode perceber no site biacts.com, a gente chama de encontro. Por quê? Vai ser uma roda, uma meia-lua, na verdade, onde as pessoas... Não vai ter um palco, o palestrante vai estar no mesmo nível da plateia. Então o palestrante vai apresentar, ela vai explicar para a gente como funciona, os impactos da cadeia legal e da cadeia ilegal da exploração da madeira. E a gente vai discutir aquilo, tá? E então esse evento ele vai acontecer lá no Espaço Conecta de Coworking. Para quem quiser participar é gratuito. As inscrições não paga nada. A gente quer trazer as pessoas para discutir. Como eu falei para você, é um evento sem fins lucrativos. E quem quiser garantir sua vaga, que as vagas são limitadas, pode ir pelo site biacts.com ou pelo site larverdelar.com.br. Pode fazer inscrição e garantir a sua vaga. Fazendo Paulo, deixa eu dar mais um tempinho só para eu te falar por que chama BIACTS, por que chama Behind Your Acts. Por quê? A tradução Behind Your Acts, como a gente já falou, né, por trás dos seus atos. Quando a gente fala de construção sustentável, ou quando a gente fala de resíduo e tal, a gente sempre pensa, né, quando a gente ainda fala de madeira, a gente pensa o que fazer com a madeira depois que a gente usou. E a gente nunca... Por exemplo, quando a gente vai falar de moda, o que a gente vai fazer com aquela camisa que a gente não vai usar mais, aquele sapato, aquele que a gente não vai usar mais, aquela calça. Mas a gente nunca pensa o que está por trás. Por isso que chama Behind Your Acts, por trás dos seus atos. O que está por trás? O que está por trás na hora de produzir aquela camisa ou na hora de produzir aquela cadeira de madeira? De onde veio os recursos naturais? Quem foram as pessoas que trabalharam ali? Aquilo não foi de mão de obra escrava, de mão de obra infantil? Será que foi? Aquilo trouxe alguma consequência negativa para o meio ambiente ou para alguma comunidade? Então é isso que a gente quer resgatar, que a gente quer provocar, que as pessoas olharem para trás dos produtos. Não a gente olhar para frente é importante, super importante, é óbvio. Mas a gente tem que olhar para trás também, porque só assim a gente vai conseguir exigir das empresas, dos fabricantes, que tenha mais responsabilidade socioambiental na hora de produzir. Muito bem. Então, lembrando que será dia 27. 27 do 4. Dia 27 do 4 e a questão é a madeira. Bom, mas ainda é alguma coisa assim que a pessoa não consegue responder o que é feito com a madeira depois do uso dela. E isso atrapalha o dia a dia das pessoas? Olha, qualquer resíduo que você não descarta de forma adequada gera uma série de problemas, né? Como, por exemplo, enchentes é um grande exemplo de problema, de consequência numa gestão incorreta de resíduos, né? Se ele não vai para um local certo, os aterros sanitários, os resíduos, ele pode entupir as galerias de água pluvial da cidade e gerar uma série de problemas. Promover, inclusive, a gente teve uma campanha muito forte do Aedes aegypti, né? Da dengue, muito ele se procria muito em consequência da gestão inadequada dos resíduos nas cidades, que fica resíduo jogado em terreno baldio, na rua, e aquilo ali é uma fonte de proliferação de vetores, né? Então isso acontece muito. No caso da madeira, quando a gente joga ela fora, a madeira é um recurso muito nobre, dá para fazer muita coisa com a madeira. Dá para você recuperar. Os artesãos fazem coisas maravilhosas com madeira velha, de obra. Quer dizer, o que vocês propõem é que as pessoas se autossustentem
com o que é jogado fora, que possam ganhar dinheiro e preservar a própria natureza. Quer dizer, vocês não estão, não quer passar um pito em ninguém, não, apontando, olha, isso está errado, não pode. Não, exatamente. Vocês estão dando destinação, inclusive financeira, como você falou assim, os artesãos, eles podem fazer coisas maravilhosas com a madeira que é jogada fora. Exatamente. Nessa obra que a gente fez, no Espaço La Verde lá que teve o LEED, a gente doou muito material para duas instituições de caridade filantrópicas. Uma delas cuidava de dependentes químicos e outra cuidava de moradores de rua lá em Valadares. E eles precisavam de madeira para fazer cerca, para cuidar da horta. Então, essa madeira, em vez de ir para o aterro, ia para o aterro, realmente, que a gente não sabia o que fazer com ela, uma parte a gente doou para eles usarem. Então, tem sempre uma utilidade para uma madeira, né? Então, elas acabaram produzindo. Exatamente. Tranquilidade. Está chegando aqui a informação do uso consciente das coisas, que não é a madeira, mas dizendo aqui que para produzir 1 quilo de carne, para quem come carne, são necessários... carne bovina, 15.400 litros d'água. Quer dizer, a gente realmente não tem consciência disso, né? Você vai no açougue e resolve lá, olha, me dá 1 quilo de carne, mas bem passadinho na máquina e tal, que eu quero fritar aquele bifão. Quer dizer, para aquele quilo de carne, foram 15.400 litros de água, o chá verde, 8.860 litros de água para produzir 1 quilo de chá. A carne de porco, por exemplo, está aqui, são 6.000 litros d'água. O arroz, para se produzir 1 quilo de arroz, é necessário 2.500 litros d'água. O pãozinho, para produzir 1 quilo de pão, é necessário 1.600 litros de água. Quer dizer, o que vocês estão fazendo é exatamente isso. Quer dizer, nós dependemos desse planeta. Então, está se usando, mas dá para a pessoa economizar muito mais, ganhar dinheiro e ser autossustentável, como você disse no começo, que dá para se tirar madeira da Amazônia, usar da maneira que for necessário e ainda dar emprego para aquela gente. Exatamente. Como eu falei, né? É possível fazer o manejo sustentável de uma floresta nativa, é perfeitamente possível fazer isso. Bom, né? Isso nós vamos discutir lá no BIEX, Alessandro. Olha, então, BIEX, você já falou, então, necessariamente, nesse dia 27 de abril, será a cadeia da madeira. Esse é o tema do primeiro encontro. Bom, lembrando que quem estará aqui no BIEX é a Alessandra, que é a moça que vem lá do Alessandra Barassi. Isso, ela é consultora da WWF. Lembrando que a Alessandra Barassi é da WWF, ela é arquiteta, tem mestrado em projeto e construção sustentável e profissional LEED, que foi empregado nesse prédio lá de Governador Valadares. Tem mais de 15 anos de atuação no Brasil, no Chile, na Itália também. Nos últimos anos, o foco da Alessandra Barassi tem sido em tecnologias e materiais renováveis, em especial o uso da madeira. Então, quer dizer, na questão da madeira, ela é especialista. Exatamente. Ela vai mostrar pra gente como fazer o manejo correto da madeira. O que acontece de legal no Brasil e o que acontece de legal. De legal e de ilegal. Vamos ver os dois lados da moeda. E a Alessandra, ela mantém na carreira uma trajetória de consultorias em construção sustentável, com trabalho junto às grandes organizações, como a WWF Brasil, que é o programa Madeira é Legal. Exatamente, esse é um programa da WWF. O Vitor, então, para a gente finalizar, vai ser dia 27 de abril. 7h30 da noite. 7h30 da noite. Qual o endereço lá? É Praça Chuí, número 35, é no Espaço Conecta Coworking, tá? É entrada gratuita.
inscrições pelo site byacts.com ou larverdilar.com.br. Olha, www.larverdilar.com.br ou no byact.com. Exatamente. A pessoa vai fazer a inscrição para assistir, porque os palestrantes, além da Alessandra Barassi, terá você, o Vitor Tozeto, o Lincoln Delgado, o moderador. E outros ambientalistas aqui da região. Vamos convidar, estamos convidando todo mundo. Então, para finalizar, nós temos um minuto para finalizar, já está finalizando. Eu gostaria então que você traduzisse o ByActs. Traduzisse o nome? O nome. Tá, ByActs, Behind Your Acts, por trás dos seus atos. Dia 27 às 7h30 da noite, na Espaço Conecta, na Praça Chuí, número 35, aqui na cidade de São José dos Campos, na Vila Ema. Na Vila Ema, exato. Vitor Tozeto, muito obrigado pela sua entrevista e pela sua presença aqui no Clique Jornal. Obrigado, Paulo, obrigado pelo convite e agradeço a todos aí que acompanharam a gente. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora foi modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a direção do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, a audiência e a amizade e até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.